estava falando que magia é uma tecnologia inerente a todos os seres humanos e que as pessoas têm essa capacidade de fazer. Então, primeiro a gente desmistifica essa questão de que magia é uma coisa seleta ou para poucos. Não, magia é uma tecnologia da alma. E quanto mais o indivíduo tem um desenvolvimento da sua consciência e da sua capacidade, seus poderes internos, mais ele acessa isso de uma forma natural e espontânea. Que é isso. Nossa, quero tal coisa. Acontece. Nossa, pensei em fulano, fulano liga e tal. Né? Essas coisas naturais, essa expressão natural, né, da espiritualidade também é uma expressão de magia. Agora, quando a gente vai falar de magia, né, nesses termos de ocultismo, sobretudo de magia em níveis, né, cerimoniais ou espiritual, a gente fala justamente do que eu estava dizendo, de uma conjunção entre intenção, né, e vontade. Né? Então, a gente falou que a intenção é o que delineia, né? É o planejamento, é o entendimento, aonde que a gente quer chegar, o como, o porquê. A intenção, por si só, ela é a forma, ela é estéril. Ela não chega em lugar nenhum. Então eu posso ter uma grande intenção, um grande desejo. Nossa, eu quero que isso aconteça, etc e tal. Mas se eu não tiver o combustível para preencher aquilo ali, de nada adianta. E a vontade é o contrário. A vontade é justamente esse combustível, é esse ímpeto, é esse magnetismo. Então, pessoas que têm um grande magnetismo são aquelas pessoas que elas chegam no lugar e elas atraem olhares, né? Elas têm um carisma muito grande, elas têm uma capacidade de materialização muito grande, às vezes elas são muito executoras, né? Então, é uma pessoa que você sabe que se você tiver ela junto do seu time, para fazer qualquer tarefa que seja, você sabe que as coisas vão fluir, né, junto com você. Esse poder de vontade aplicado é o que faz a intenção ser direcionada. Então, o que acontece quando uma pessoa tem um grande poder de vontade e ela não tem um grande poder de elaboração de intenção? Ou seja, é aquela pessoa que tem muito fogo em si, mas ela não para planejar, né, a rota, para planejar onde que ela quer chegar, o alvo, o objetivo dela. As coisas dão errado no meio do caminho. Então, nossa, eu visualizei e pensei naquilo que eu queria e tal, mas escrevi no teto, preguei um papel lá no teto, fiquei olhando para aqueles números, entendeu? Fiz um sigilo, aquele sigilo, guardei na carteira, fiquei olhando o sigilo lá, anos, entende? E a pessoa, né, definiu a intenção dela, mas não conseguiu prever obstáculos que poderiam acontecer no meio daquilo dali. Né? E aí, essa quantidade de vontade, ela só vai tornar o estrago maior. Então, é quando você tem, né, algum tipo de obstáculo ou desentendimento no meio do caminho. Né? E o mesmo acontece quando a pessoa planeja e não tem força de vontade. Então, Fer, uma coisa, né, são dois elementos que estão envolvidos aí. A gente tem o ar nesse planejamento, que ele também é um elemento terra, né? Então são os elementos passivos, a gente tem o ar e a terra, no sentido de planejar intelectualmente e no sentido de conseguir aterrar e materializar e tudo, e executar o delimitar. negócio, né? Isso. E quando a gente fala de vontade, de combustível, a gente tem os outros dois elementos, que é o quê? O fogo, né, enquanto combustível, e a água enquanto projeção emocional. Porque a vontade, ela necessariamente está ligada com a nossa capacidade de se identificar com aquilo dali. Não existe nenhum tipo de magia que ele seja completamente impessoal. Né? A magia, ela funciona a partir da nossa força de vontade, e vontade é aquilo que se relaciona conosco. Né? E aí, Fer, quando a gente fala dessa questão de magnetismo, né, esse magnetismo é aquilo que está conectado com o nosso ser. Então, como é que eu defino, né, vamos dizer, 5 pessoas fizeram um curso de Reiki, as 5 pessoas foram iniciadas na mesma técnica, pelo mesmo professor. Por que uma pessoa ela tem um poder de cura maior, mais intenso ou mais efetivo? Por que às vezes você pessoal, sente... né? Poder pessoal. Poder pessoal. Às vezes isso tem a ver com a história prévia da pessoa, às vezes tem a ver com o que ela está desenvolvendo. Desculpa, eu te cortei, você ia falar alguma coisa. Não, mas porque na verdade foi só um gancho. Porque assim, nós recebemos a energia, né, cósmica de uma... E essa energia chega até nós de uma forma impessoal, né? E nós metabolizamos isso quando a gente vai dar um passe em alguém, quando a gente vai transmitir, o que acontece? Nós vamos metabolizar primeiro
Isso vai passar Uhum. pela gente, é um canal, né? E é Sim. exatamente isso. É esse magnetismo pessoal, esse poder pessoal. Imagina isso mal direcionado. É igual Isso, aí o exatamente. aí a, sabe, aí a pessoa não tem linha, ela perde tudo. Ela não consegue se estabilizar nunca, né? Porque você vê Sim, ali uma pessoa que tem uma presença, ela tem um magnetismo, dá pra ver, porque a gente sente, né? Que a pessoa tem uma quantidade de energia que ela chega, você sente assim, alguma coisa no ambiente altera quando aquela pessoa chega naquele ambiente. E é assim, a gente até sabe exatamente. que a pessoa tá vindo, né? É, Às vezes a e pessoa aí tá vindo e a gente sabe que a pessoa tá vindo. A gente sente a tem. pessoa chegando. Isso pode ser uma grande vantagem, isso também pode ser uma grande desvantagem, porque se você tem essa quantidade de energia, isso vai amplificar todo o seu humor, vai amplificar todo o seu rastro energético, Exato. você vai ser facilmente identificado. Então, é como um farol no Identificado. meio da escuridão. Então, eu tinha uma A gente sabe, mentora né? que ela tinha um campo energético, assim, assim, quase, eu não vou falar quilômetros para a galera não assustar, mas era uma pessoa que tinha um campo energético muito grande, mas é muito grande mesmo. E aí, só que o que que ela fazia? Ela sabia fechar esses campos e ela ia comprimindo todo ao redor dela. Então ela chegava na sala, você sentia que tinha uma presença muito grande ali, mas aquilo dali não te incomodava, ele não te atravessava, não tinha impacto. Né? Até porque estava num nível vibracional muito acima e aquilo dali não reverberava com você. Mas em determinados momentos, para alguns trabalhos específicos, ela ia abrindo os campos dela. E aquilo ali ia expandindo. Na hora que aquilo dali ia expandindo, era quase como se fosse uma onda. Te atropelava. E atropelava aquela quantidade de energia. Você falava assim, que isso? Caraca! E aí eu fui aprendendo aquilo dali também com ela, de conseguir comprimir, fechar o campo e ficar discreto, porque às vezes você quer passar num lugar e não quer ser reconhecido, às vezes você sabe que você está num lugar mais denso e você não pode estar emanando aquela quantidade de Sim. luz e de energia, né? Então, essa compressão, ela faz parte desse trabalho de defesa energética, porque ter luz e ter um Sim. campo energético bem estruturado é importante, mas saber se desviar daqueles problemas que não são necessários é mais importante ainda. Pra gente não sair Mais entrando em tudo quanto é importante ainda. embate, né? Exato, não dá para lutar todas as batalhas, né? E Sim. isso é algo que é igual eu te falei, né? Que às vezes a gente fica preso, Aham. precisa. Eu, por exemplo, preciso me aprimorar. Assim, a gente não para, né? Eu Sim. preciso bastante me aprimorar dentro dessa questão de fechamento de campo, porque é exatamente o que eu sinto. Você é Sim. facilmente identificado. Ó, gente, já teve vezes, nem é bom ficar, né, ligando e tudo, mas se tem uma briga, teve uma vez que foi foi ridículo. Eu Aham. tava, isso que eu tava em um lugar assim, uma cabana no meio do mato, que foi que eu tava 2 meses atrás, 1 mês e meio isolada, para Aham. esse, né, para as práticas, para um Sim. retiro, né, para sentir melhor o corpo, para dar, né, para aumentar as percepções. De repente, me surge uma briga. Eu estava na montanha, na rua, lá do outro. Mas sabe assim, eu estava ouvindo o cara gritar, era muito longe, muito longe. Aham. De repente, 20 minutos depois, eu comecei a passar mal. Mal, mal. Caramba. Eu tive. Aham. Sério, e era muito longe. Era, tipo, muito longe. Aí eu tive que virar, né? Virar e falar assim, né? Pedir pro Exu, falar, Tiriri, chega aí. Falou pra mim, falou, ó, chega aí, gente. Aí eu, né? Tinha um amigo meu que tava junto e aí me ajudou, mas assim, tava do outro lado da rua, tava lá não sei aonde, entendeu? E eu ouvi, Sim. e assim, sem querer, gente, porque eu já sei que eu não posso conectar. Então eu não me conecto, eu tento abstrair o máximo. Esse lance de ficar entrando em energia dos outros é uma coisa bem amadora, né? Então, mas foi algo que conectou assim. Provavelmente naquele Sim. dia minha ressonância não deveria estar tão boa assim, não sei, sabe? Eu ouvi e eu tive um pensamento tipo, nossa, que coisa triste. Já era. Mas é inevitável. Eu acho que assim,
tem uma questão que é a curiosidade do ser humano, de que qualquer tipo de estímulo, né, mais intenso vai nos E despertar. astralmente, É, o que a gente faz astralmente quando a gente tá menos denso, tipo, aham. né? E a outra coisa é justamente essa coisa da gente também, né, aprender justamente a conviver com essas situações, igual você está falando, que, né, esse momento que você ficou isolada, você foi percebendo e se aprimorando, porque a gente também não pode adotar aquela postura que ela é asséptica, né? E que de evitar tudo que é ruim e de evitar pessoas, porque aí a gente deixa de ter experiência humana, né? Sim. E aí, sem esse tipo de experiência, pra que a gente tá no mundo, né? A gente não se Então, envolve, né? É tipo, sim, eu vou fugir para a montanha. E assim, foi aham, exatamente o que eu fiz uns meses atrás. Eu fui sim, sozinha, porque eu precisava, assim, realmente dar uma ampliada. E foi uma sim, experiência que eu cheguei, eu senti que eu aterrei muito, sabe? Eu, legal. assim, sentia a energia, comecei, ampliou mesmo, parece que eu purifiquei, sabe? Fiz um detox. Sim, Então claro. foi muito interessante para mim, foi muito bom. Isso vai aumentando a nossa capacidade de lidar com esses fenômenos, né? Porque a gente É, já está aqui, a gente já não tem como, a gente vai ter que lidar com isso. E quanto mais a gente estuda, e aí que tá, né? Esse link que a gente até trouxe hoje da magia aplicada sim. no dia a dia, né? Intenção mais vontade para a gente aprender a se defender no dia a dia, principalmente os médiums, os parapsíquicos, de situações adversas. Igual, gente, eu ouvi o cara, eu tive um pensamento, e estava muito denso o negócio. Eu passei mal. Sim. Conta, né? Aí Fê, haja a gente, banho, haja no seu. Nossa, quando a aí. gente tem uma. Quando a gente está dentro de um trabalho de análise psicoterápica, né, que ele é exclusivamente mental e emocional, um bom terapeuta vai orientar a pessoa a descobrir as próprias referências internas, ou seja, ela vai descobrir quais são os temas que são mais importantes na vida dela, ela vai descobrir o que dá algum tipo de gatilho nela, ela vai descobrir quais são as situações que elas já estão mais ou menos bem resolvidas e encaminhadas, o que mudou na vida dela ao longo do tempo. Quando a gente traz essa perspectiva energética, é um filtro a mais para ser administrado, mas que tem implicações muito mais dinâmicas e muito mais intensas. Então, a gente vai conseguindo descobrir quais são as nossas necessidades energéticas. O campo de uma pessoa, às vezes, vai ser muito mais estruturado e corpóreo do que outra. Então, essa pessoa que tem um campo mais estruturado, mesmo que ela tenha uma sensibilidade energética, às vezes ela vai tomar menos porrada de uma situação ou ela vai se identificar menos com uma situação do que a outra que tem mais sensibilidade. Mas a outra que tem mais sensibilidade, se o campo ele é mais rarefeito, ele é mais fino, às vezes ela tem uma capacidade empática de conseguir sentir a emoção do outro e ter um feedback, de ter Uma distância. e de Uma ter também uma distância. capacidade de tocar o outro com palavras e com emoções. E aí, essas necessidades energéticas internas que vão dizer qual que é a linha, né, que mais predomina na vida da pessoa. Porque se eu, né, é o meu caso, se eu sou uma pessoa que eu tenho um campo energético, que ele é expandido e estruturado e corpóreo, eu sou o tipo de médium que aguenta porrada. Então, eu posso ser colocado Você lá dá pra conta de frente ficar para na desfazer beirada da trabalho. corrente, né? Eu sou o tipo de pessoa que vou dissolver demanda negativa. Tanto que é isso que chega no meu Sim, consultório o tempo todo. Agora, dá quando eu tenho um porrada. médium que ele é um médium oraculista, que ele tem uma capacidade de percepção, ele tem uma previsão muito grande, ele tem, às vezes, uma capacidade de se identificar com emoções que estão lá no fundo e tal, essa pessoa ela não vai aguentar um baque energético muito grande. Porque na hora que chegar aquela energia dele codificada, aquilo dele vai ativar um tanto de gatilhos nele que ele não está preparado para lidar. Então, o sistema dele é Faz, mais sutil, né? sim, E aí, faz ele zoar a tem que pessoa direcionar tudo. ele tem que direcionar ali o trabalho mediúnico e espiritual dele para algo que
vai conseguir contemplar as necessidades que são da alma dele. E aí alguém aí no chat pergunta pra gente sobre verdadeira vontade. E verdadeira vontade está justamente em a gente conseguir entender quais são essas necessidades, que elas são de muito antes da nossa encarnação, que são de muito antes das nossas formações culturais, né? E aí é isso que você está falando, assim, o retiro, os momentos em que a gente fica junto com a gente, eles nos ajudam a afinar os contrastes, isso, para entender quais são as necessidades e o que eu preciso trabalhar, né? Se eu sou um médium que às vezes o meu campo não está estruturado, eu tenho que fazer mais prática de proteção e tudo, né? Sim, tem que... O negócio tem que ficar automático, gente, tem que ficar automático. E isso é tão verdade que, por exemplo, eu tenho uma quantidade de energia também, assim, considerável, e até nas casas que eu já trabalhei, eu sempre era direcionada para aquelas macas ou salas onde a galera chegava. Assim, ó, para arrebentar. Porque isso não sou eu. As entidades que trabalham comigo é assim, limpou. Aonde está escondido, eu falo, epa, peraí, que lá embaixo pode cavar, porque lá não... Aí, então, é esse tipo de médium, sabe, que às vezes passa muito aperto. Né? Porque a gente, aonde a pessoa está te escondendo alguma coisa, você olha, metade do meu mapa astral é escorpião. Caraca! Entendi. Não, e tem uma coisa, Fê, que é isso, tudo. Né? Signo, ascendente, Marte, tudo, tipo... Embora a gente não tenha, assim, a aplicação completa de todas as nossas possibilidades, só de uma pessoa como você estar presente dentro de uma corrente com outras entidades atuando, isso já amplifica o radar delas. Porque nós também exteriorizamos e mais, qual que é a palavra? A gente contagia as pessoas ao nosso redor com as nossas qualidades que são intrínsecas. Então, quando a gente é uma pessoa que está fazendo uma reforma interna, que a gente está trabalhando dentro da gente, a gente consegue exteriorizar e projetar essa energia nossa para que outras pessoas possam utilizar dessa capacidade que é intrínseca nossa. Às vezes a gente não precisa nem estar na senda espiritual para isso acontecer. Eu lembro que eu tinha 20 anos, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler muito. Então eu lia muita literatura e tal. E eu tinha uma namorada que ela não era muito afeita à leitura, nem nada do gênero e tal. Não era feita muita coisa, não. E aí, de repente, ela virou pra mim, um dia ela virou pra mim e falou assim, é engraçado, eu tô ficando perto de você e eu tô adquirindo gostos, interesses diferentes e tal. E ela começou a ler. E aí, tá, beleza, passou um tempo, a gente terminou e tudo. Quando ela veio, a gente foi conversar, ela virou pra mim e falou assim, você não sabe, me inscrevi, passei em letras, estou fazendo faculdade de letras federal. E eu falei assim, cara... Olha que coisa! Olha eu não falei nada, porque pra não ficar chato, mas é isso, assim, às vezes a gente projeta parte da nossa energia, dos nossos interesses, que ajuda as pessoas a se direcionarem também. Sim, isso é muito engraçado. Eu estava assistindo uma palestra, uns 3 dias atrás, da Lucilena Galvão, e ela estava falando exatamente o quanto nós somos responsáveis por aquilo que nós disseminamos no mundo. Legal. Porque nós influenciamos pessoas. Assim, é o plano das ideias, né? E é até interessante a gente falar sobre isso, porque a gente começa a refletir, né? O quanto disso que eu sou de verdade, se eu estou apenas canalizando e reproduzindo, ou se sou eu que estou exteriorizando. Porque é isso. Sim, caraca! Boa! Gente, questionem, tá? Quando aparece dentro dessa questão da magia aplicada na prática, tem eu acredito que a autoobservação é fundamental. Porque, de repente, aparece uma ideia e, assim, a autoobservação vem com autoconhecimento. De repente, começa a pairar uma ideia que é totalmente aleatória, que não faz parte do seu conjunto de valores, e aí você tem que questionar imediatamente. Opa, isso aqui é meu? Isso aqui não é meu. Isso aqui é de alguém encarnado, desencarnado?
mas meu Isso. não é. E aí você Isso. automaticamente você já expulsa aquela energia do seu campo e aquilo não interioriza. Então você vai ficando cada vez menos suscetível a registros externos de pessoas, ambientes e entidades extrafísicas, né, também, porque elas não Ótimo, conseguem maravilhoso. enganar, né? Sim. Aí eu vou aproveitar a sua fala e já vou puxar a sardinha pro meu lado, que quem já me conhece há mais tempo já vai saber que eu vou falar. Essa é a importância do diário mágico, né? De essa auto-observação constante. A gente consegue fazer ela quando a gente está presente o tempo todo, mas, né, Fer, nenhum de nós consegue estar 100% presente, consciente de tudo o tempo inteiro, né? Os Nós flutuamos ocidentais, e né? variamos, né, em estado de consciência. Eu acho que qualquer pessoa é encarnada. A gente até pode ter momentos na nossa vida em que a gente consegue ter uma presença, uma consciência do presente muito mais intenso. Mas esse estado de presença focada e autêntica 100% é similar a um estado de samadhi, de iluminação, né? E É aí, nirvânico, né? sim, Samadhi. então quando a gente avalia essas flutuações da nossa consciência, opa, pera, quando eu acordo de manhã e eu tomo um banho, eu tô mais presente. Ou então o banho me deixa mais ok para começar o dia. E aí eu vou fazer a minha prática, seja a prática de yoga, seja a oração que eu vou fazer, não sei. Opa, pera, quando eu acabo esse negócio, eu tô me sentindo muito bem comigo mesmo, eu tô alinhado, eu tô disposto. Ótimo. Então esse é um ápice de consciência. Mas o que acontece quando eu tô ali quase às 11h30 na hora do almoço e eu já tô, tipo assim, enrolando alguma coisa para passar o tempo para chegar lá, né? E o que acontece quando eu tô ali no final do dia, que eu tive um dia estressante pra caramba, e aí o meu nível de consciência caiu tanto que eu não consigo pegar um livro para ler, eu fico zapeando no Instagram, ou então eu fico no Todos YouTube os assistindo coisas. dias. Todo Aí, santo dia. esse estado de consciência é o declive. Isso precisa ser anotado para vocês conseguirem perceber como que a sua consciência funciona quando ela está em alta performance e como que a sua consciência funciona quando ela está só no automático passando tempo. E aí, na hora que você percebe quais são os gatilhos que você ativa quando você está lá embaixo, nossa, então quando eu estou nesse estado de automatismo, eu fico zapeando na rede social e estou num estado de insatisfação. Por que eu fico postergando meu sono ou as atividades que eu tenho que fazer? O que está atuando em mim, né? E aí, no O que primeiro que dia é eu não que vou saber tem disso. ali, né? Que não deixa Na... você fazer o que tem que ser feito. E assim, a oscilação. Às vezes tem Sim, gente que fica até depressivo. Entra isso, naquele sim, momento e fala: Meu Deus, mas que flutuação que é essa? E assim, sim, diariamente, e isso é muito foda. Porque às vezes a gente tá bem e aí de repente a gente fica cansado ou tem coisas do cotidiano, gente, não precisa ser grave. A gente sim. oscila e a partir desse momento entram as coisas, né? Mas então, Rô, você recomenda qual seria a técnica que você recomenda para a galera, né, para mim, para todo mundo, quando a gente para identificar essas oscilações e qual é a ação direcionada que a pessoa deve ter para retomar, né, galera aí Legal. que ainda não. Legal, tá. Então, para identificar né, o desenvolvimento do discernimento. Como que a gente desenvolve discernimento? Sendo sincero consigo mesmo. Então, eu tenho que admitir para mim mesmo que eu sou um ser humano e que eu sou passível de falhas. E quando eu admito isso, e eu sou sincero, e eu falo assim, nossa, tá tudo bem, eu erro também, eu não sou purpurina. Aí, beleza, eu consigo ver com mais clareza. Nossa, caramba, eu estava apressado e eu não cumprimentei direito a pessoa. Ou então, não, é um caso um pouco mais complicado. Nossa, eu tinha que entregar esse trabalho daqui, só que eu estava muito cansado e eu fiz de uma forma mal feita. Na hora que eu começo a perceber esses erros, eu começo a perceber, então, essas flutuações de consciência. Aí, eu preciso de registrar isso, porque senão isso vai entrar por um ouvido, eu vou falar assim, nossa, tá, beleza, eu não sou uma pessoa perfeita, mas vai sair e eu vou falar assim, são coisas pequenas, não dá nada. Mas o ponto não é o não dá nada. O ponto é perceber quais são esses deslizes. Você não precisa corrigir os deslizes. Só precisa de estar atento que a consciência ela tem ápices e ela tem declives. E registrar ajuda a gente a ter essa consciência mais presente. Então, O autoconhecimento, né? A o autoconhecimento. sinceridade. E o Isso. quanto, assim, o quanto é difícil,
Porque muitas vezes, e isso quando você vai fazendo, né, se torna automático. Você fala, putz, Sim. eu estou pensando isso mesmo, isso aqui é feio, é horrível, mas está no meu inconsciente e tem momentos que você abaixa e você tá ali. Então, Sim. assim, você vai negar, você até pode negar. Só que aí temos um problema gigante. Aquilo não vai desaparecer, não vai ser trabalhado. Exatamente. Sim, perfeito. E essa energia vai continuar ressoando no seu campo, em vez de você, né, entrar em um processo de transmutação e de alinhamento, isso não vai acontecer. Né? Isso. E aí, esse processo de transmutação e alinhamento, ele acontece quando? Né? Beleza, ele acontece quando a gente tem uma boa noite de sono, né? Ele acontece quando a gente tem atividades relaxantes, ele acontece num estado meditativo, mas principalmente quando eu utilizo de técnicas, elas podem ser meditativas, elas podem ser de oração, elas podem ser técnicas mágicas, mas técnicas que me alinham com aquilo que eu chamo de essência. Então, nós somos personalidades. Nós somos expressões de personas diversas. Essa personalidade, ela pode ser o veículo da minha essência. Mas, às vezes, manifestação da consciência, ela é né? só ego. Isso. Né? Então, o que acontece quando eu me alinho com a minha essência? Eu consigo escutar aquilo que né? Aquela voz do silêncio que Blavatsky fala, né? Essa essência que ela vai encarnando de corpo em corpo ao longo de toda a sua história pessoal, né? É o espírito que anima quem nós somos. Então, para além de Fernanda e de Rodrigo, né? Para além desse contexto aqui e do agora, esse ser que ele toma esse corpo que às vezes ele fala a voz da sabedoria. Então, quando eu vou fazer uma oração, essa oração ela tem que estar conectada com o sagrado. Eu tenho que sentir que tem um tubo de luz acima do meu chakra coronário que passa pelo hemisfério da alma e que alcança o todo. E se eu não consigo sentir isso, eu não tenho essa percepção, né? Eu tenho que ir entendendo, opa, pera, mas eu tô conectado? Ou eu tô fazendo isso aqui só por obrigação? Né? Eu tô fazendo de uma forma consciente ou eu tô só repetindo palavras de forma automática? Né? Se eu vou fazer um ritual menor do pentagrama... nada, né? Aí não traz nada. Você não nada. ressoa. Né? Se eu vou fazer um ritual melhor do pentagrama, na hora que eu vou fazer a cruz cabalística, que é o primeiro passo, na hora que eu vou ancorar a energia, essa energia ela tem que ser de fato ancorada. Eu tenho que trazer essa luz do alto e trazer para o meu corpo de luz e fazer ele reverberar. Porque senão eu estou só repetindo gestos ao vento, estou usando palavras em língua estranha, estou fazendo visualizações e imaginação, mas é aquilo que a gente falou, é formas sem conteúdo. Então, se não tem canal, não tem combustível. E esse é o grande ponto. Então, como que a gente desenvolve poder pessoal? Através de autoconfiança, e essa autoconfiança ela tem que estar pautada nesse atributo que é fé. Né? Então, no final das contas, o poder pessoal é meramente a capacidade de a gente conseguir conduzir o máximo de energia possível através do nosso canal de luz e aí sim aplicar dentro dos nossos propósitos. É isso. E assim, quando a gente tem esse conhecimento e essa possibilidade, e eu acho que a gente adquire mesmo esse hábito, porque isso é algo que tem que ser praticado. Inclusive, tem a questão dos altares, né? Que você vai, ou altar, ou um objeto, você vai realmente ancorando energia para que você aumente o seu repertório, para que você consiga se conectar com você mesmo, né? Para você entender também quem é você. É igual essa questão das percepções, né? O que é que sou eu, o que é que não sou e o que eu vou fazer com isso, né? Como é que maravilhoso. isso, né? Sim, né? Então é isso. Às vezes a gente está ali na jornada espiritual, a gente se envolve com um tema que a gente vai tirar aquilo dali de letra, porque beleza, eu já sei lidar mais ou menos com isso, mais ou menos. Às vezes a gente se envolve com um tema, com uma situação, com algo que nos acontece na nossa vida, que é um grande obstáculo e que a gente vai levar meses e meses e meses, e anos e anos e anos de estudo para a gente conseguir, né, lidar com aquela coisa específica. Só que quando a gente lida com isso dentro da espiritualidade, diferente dos temas da nossa vida material, que não necessariamente acontece, quando é na espiritualidade, a gente conquista isso pra gente da gente. Então, quando a gente ultrapassa um obstáculo espiritual,
aquilo dali passa a fazer parte do nosso ser. Porque não existe a gente conseguir resolver problemas espirituais sem ter consciência, né? Então, na espiritualidade, a consciência não tem que ser modificada. Então, no meio material, você consegue arranjar atalhos, você consegue pagar uma pessoa para fazer alguma coisa para você, você consegue, às vezes, né, arranjar... Dá um jeitinho, né? Jeitinho. Dá um jeitinho. Na espiritualidade não tem isso. Você tem que lidar com a sua própria bomba, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá, vocês que estão acompanhando, né? Que acompanharam a nossa parte 1 juntamente com a parte 2. Vocês têm alguém... porque aqui o negócio é forte, gente, entendeu? Essas coisas acontecem. Seguinte, né? Alguém tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para o Rodrigo? Manda perguntas. Isso, mandem perguntas que a gente vai responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Se vocês tiverem perguntas, né? Teve uma pessoa... E assim, pra gente ir assim, já, né, finalizando a nossa live, para não te desgastar mais, né, Rodrigo? Não vou abusar do meu convidado, gente. Apesar de que eu sempre falo que vai ter parte 2, né? Porque a galera que vem aqui é foda. Estou à disposição. Qual seria a instrução para a galera que está assistindo de práticas diárias para que consigam ter uma performance melhor energeticamente e alinhando e aumentando o repertório energético para pelo menos assim, dentro da autodefesa psíquica, né? Para parar de absorver, para conseguir entrar em lugares, para aumentar a impressionabilidade de forma que aumente junto com isso a qualidade de vida, porque no final das contas é isso. Nossa, a galera soltou 1000 perguntas. Maravilhoso. Ó, então, sobre práticas diárias, eu acho que a pessoa ela tem que... Eu vou dar um combo muito simples. A pessoa ela tem que se identificar com uma prática de oração. Tá? Essa oração ela pode ser pré-definida ou não, de alguma religião que ela conheça, ou ela pode compor por conta própria. Essa oração ela pode ser algo que vai vir da alma dela, ou que ela vai pegar num livro antigo e tal, mas aquilo para a gente trabalhar é forma, né? Então, quando a gente fala de forma, a gente fala de definição de conteúdo, né? Então, essa delimitação, palavras, algo que seja sólido. E a pessoa ela tem que se identificar com uma prática meditativa, que é para trabalhar justamente vontade. Essa prática meditativa ela pode ser um zazen, de ficar em silêncio, de ficar olhando para nada, para lugar nenhum e tal, mas ela pode ser também uma prática mântrica, né? Esse mantra ele não precisa ser indiano, hindu, ele pode ser um mantra em hebraico, ele pode ser um mantra em português, tal como os decretos da Grande Fraternidade Branca, ele pode ser um mantra que você acabou de criar. Nossa, eu sou a luz divina em mim. Nossa, eu sou a concentração perfeita. Nossa, eu sou o entendimento dessa matéria. E eu vou repetir no mantra. Então, a prática meditativa tem um monte. A pessoa ela só precisa experimentar e entender o que funciona. Às vezes vai ser um vídeo no YouTube com alguém cantando mantra e você vai ficar ali parada, quietinha, tranquilinha. Às vezes vai ser uma coisa um pouco mais ativa que ela vai visualizar as coisas. Mas uma prática meditativa e uma prática de oração. É o suficiente para conseguir ir sutilizando os pensamentos e as emoções dela. Né? Então essa é a minha sugestão. Então, gente, fica a dica para vocês. E essa dica eu vou falar para vocês. É valiosa. Pelo menos são coisas que me ajudam, juntamente com as mentalizações, né? Que é algo que eu gosto bastante. Mas, gente, Rodrigo, você quer responder algumas perguntas? Vamos lá, vou responder por alto então. Vamos lá. Isso, por alto, gente, porque senão a gente fica aqui até amanhã. O Valdilson me perguntou se eu tenho algum curso de magia online. Não tenho, mas eu estou fazendo algumas lives no meu canal do YouTube, inclusive na semana que vem, na próxima sexta-feira. Eu tenho uma live lá sobre verdadeira vontade, sobre propósito divino, tá? Então eu vou falar muito sobre essência, vou falar muito sobre função social, né? E, então, nessa resposta, eu já respondo também o Renato, que ele pergunta, né, sobre essa essência, se seria o nosso eu superior e tal, e tudo. Renato, cola lá na live da semana que vem que a gente vai falar sobre isso. E o Humberto, ele pergunta, né, ele fala que gostaria que falasse mais sobre verdadeira vontade, então eu vou tocar nesse assunto, né, nessa outra live.
E aí, tem alguém que fala aqui sobre como manter mais a lucidez, né, para melhorar a projeção astral e tal. Cara, eu acho que lucidez é isso. Lucidez, ela advém de presença, né? Então, aquilo que a gente estava falando sobre analisar os nossos picos de consciência e entender aonde que... Quando a gente está num declive de consciência, quando a gente está no automatismo, quando a gente está zapeando no telefone, quando a gente está ali parado num sinal, a gente está no carro, a gente está dirigindo, está parado no sinal, e a gente não dá conta de ficar presente, só observando as coisas ao redor. A gente tem que olhar a música, a gente tem que checar o celular, a gente tem que conversar com a pessoa que está do lado e tal. Esses são momentos de automatismo. Momentos de automatismo, necessariamente, são momentos de falta de lucidez, né? Se eu começo a observar os momentos em que faltam lucidez, né, e eu começo a preencher isso, eu passo a ter mais consciência sobre mim. E isso se reflete no corpo astral. Então, quando eu tenho mais consciência, né, do meu todo, essa consciência holística, eu consigo projetar com muito mais eficiência. Né? Perfeito! Sem defeitos! Eu amei! Então, gente, ó, assistam. Ó, Rodrigo, a gente vai conversar, porque... semana que vem eu vou migrar pro YouTube também, tá? Então, gente, a gente já vai fazer uma parte 2 lá no YouTube, hein? Gente, ó, muito obrigada a todos vocês, né, que participaram, que ficaram aqui com a gente, que animaram essa noite de sexta-feira. Para mim foi muito rico. Infelizmente, vai ficar salva só a metade da live, se bem que eu baixei a primeira parte. Eu acho que talvez tenha como postar, porque eu cliquei para baixar. Então, eu vou ver também se eu consigo postar, deixar salvo para vocês. Foi uma surra de conteúdo, gente. Então, vai ficar salvo, tá? Assistam sempre que quiserem, porque foi maravilhoso. Eu amei. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Gratidão pela troca, pelo compartilhamento. Espero que a gente faça mais collabs em breve. E até a gente pode estudar juntos, né? Sim, não, Ferro. Primeiro, eu quero te agradecer muito pelo convite, uma honra. Segundo, que estou sempre à disposição, né? Quiser falar de algum tema, vamos aprofundar, pegar essas perguntas aqui e transformar em outros temas, bora fazer isso, né? E terceiro, vou te chamar também para você ser minha convidada lá no Diário Mágico, que é o meu podcast. Acho que a gente vai ter umas histórias bem legais para a gente trocar. Beleza? O que você acha? Eu acho. Não, já aceito. E assim, ó, gente, já tô rindo de pensar nas coisas que vão sair, né? Maravilhoso. Porque aqui a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Boa! Adorei! Ó, gente, então, ó, já vai ter um episódio lá no Diário Mágico com altas histórias, tá? Não percam, porque vai ser engraçado, no mínimo. Tá, gente? Sim, então, olha, boa noite, no mínimo. Gente, boa noite para vocês. Rô, boa noite, tá? Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana. Muito obrigada pela participação. Eu adorei, tá? E a gente segue nas collabs, tá? E boa noite para vocês, pessoal.